Bom dia! Bom dia! A aula de hoje, nós vamos começar com trigonometria. Então eu vou passar para vocês o básico, né? O nono ano nós temos aí o básico da trigonometria. E depois, no aprofundamento dessa parte, vocês vão ver lá no ensino médio, no segundo ano. Então, o que seria a trigonometria? É um ramo da matemática que estuda as relações entre os comprimentos de dois lados de um triângulo retângulo para diferentes valores de um de seus ângulos agudos. A abordagem da trigonometria penetra outros campos da geometria, como o estudo de esferas, usando a trigonometria esférica. Se nós estamos em cima do triângulo retângulo, nós vamos utilizar o que foi visto aí na última unidade, que foi o Teorema de Pitágoras. A trigonometria, ela se baseia, né, como principal foco lá, o principal cálculo que é utilizado, o Teorema de Pitágoras. Isso dentro de um arco trigonométrico, dentro de um círculo, dentro dos 360 graus que vocês têm no arco trigonométrico. O termo trigonometria, ele vem do grego e ele é formado pelas palavras tria, significa três, gonia, seria ângulo, e metron, que é a medida. Então, o que é a associação dessas três palavras? É o que estabelece relações entre as medidas de comprimento dos lados de um triângulo com o tamanho dos ângulos internos dele. Então, quando nós temos lá a formação do triângulo retângulo, que nós temos a formação dos ângulos internos lá, aonde eles são formados, nós temos lá o ângulo de 90 graus e os outros dois, que a soma vai dar 180. Esses ângulos, eles já estão calculados. Tanto que na apostila de vocês têm essa tabela, que nós chamamos de tabela trigonométrica. Certo? Então, todos os ângulos que são formados do primeiro até o ângulo de 90 graus, nós temos todos eles calculados. Quem nós temos calculados lá? Seno, cosseno e tangente. Vocês já ouviram falar dessas três palavras? Já? E sabem o que elas significam? Não. Então, vamos associar isso que nós vimos do triângulo retângulo com seno, cosseno e tangente. O que seria esse seno, esse cosseno, essa tangente? Aqui, vamos ver primeiro a função seno. Ó, nós temos o arco trigonométrico, tá? A volta do arco trigonométrico. Nós temos aqui, vocês viram que a tabela lá está montada até 90 graus. Então nós temos aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Só que cada quadrante, eles formam o quê? Um triângulo retângulo. Então, por isso que os ângulos lá na tabela, eles estão de 1 a 90 graus. Então, eles estão sendo contados aqui, nesse espaço de 1 até 90 graus, tá? E aí é lógico, depois os outros, eles também vão ter as associações dos ângulos que vão sendo formados aqui embaixo de 90 graus. Cada um formando seu triângulo retângulo lá. O que vai mudar para seno, cosseno, na hora que esses triângulos retângulos girarem, vai ser o quê? O sinal, que ele pode ser positivo
positivo ou negativo. Por enquanto, no nono ano, nós vamos ver aqui, ó, de 0 a 90, nós vamos estudar esse primeiro quadrante aqui. Bom, então vamos lá. Ó, função C. No eixo que está colocado dentro do arco trigonométrico, nós temos aqui, ó, um eixo e o outro. Esse daqui é o eixo das ordenadas, esse é o eixo das abscissas. Mudou. Porque você tocou pro lado. Sei que deu, eu acho. Peraí, deixa eu voltar. Tá certo, tá na setinha. Lá embaixo. Aqui embaixo. Mas fica bem, né? A Márcia era só montar. É só. Jingle Bell. O que eu falei dos comentários? Ela tinha falado antes dessa história do Jingle Bell. Pode contar. Tá. Aqui. Ó. Então, nós vamos estar vendo o quê? Aqui, o eixo das ordenadas. Digamos que o encontro desses dois eixos, aqui ele vale 0. Certo? Para cima, essa medida da função, ela sempre nós temos essa medida como 1. Então aqui nós vamos ter, ó, tanto que já está marcado, 1, e aqui embaixo menos 1. 0 até 1, 0 até menos 1. Então isso a gente já pode dizer o quê? Que o seno é o quê? A medida de projeção da abertura do ângulo dentro desse primeiro quadrante, aqui. Então, olha lá, de 0, eu tenho, digamos, aqui, um ângulo X. Esse ângulo X, ele vai formar aqui um triângulo retângulo. O valor do seno vai ser quem? À medida que essa abertura vai projetar aqui no eixo das ordenadas. Então, ó, para esse ângulo que foi aberto, a medida do seno vai ser a medida de tamanho de 0 a 1 nessa projeção. Então, se eu chegar em seno de 90 graus, se eu quiser aqui fazer uma abertura, seno de 90 graus, eu vou ter o valor do seno de 90 graus valendo 1. Porque não vai ser a abertura o tamanho inteiro desse pedaço. Certo? Então, 1 grau ele vai ter um valor, 2 graus ele vai ter outro, 3, 4, 5 e assim ele vai sendo feita essa projeção aqui no eixo. É como a altura do... Isso. Função cosseno. A função cosseno, ela vai estar aonde? Não no eixo da ordenada. Ela vai estar no eixo da abscissa. Então, olha aqui, eu vou ter Abscissa. 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 Cada nome estranho. Eu vou ter aqui, ó, o encontro 0, só que agora, pra cá eu tenho 1, pra cá eu tenho menos 1. Então, quem vale 1? Digamos aí, cosseno de 0 graus vai valer 1. E o cosseno de 90 vai valer 0. Certo? Porque aí a projeção, ela vai ser feita para esse eixo aqui, ó. Para a parte de baixo. Então, é a medida que eu vou ter aqui. Então, conforme eu tenho a abertura de um ângulo, eu vou ter esse valor aqui como a medida de cosseno, tá? Depois de seno e cosseno, nós temos a tangente. A tangente, ela não está dentro dos eixos, né? O próprio nome, assim, vamos dizer, a palavra, ela já determina o quê? A tangente, ela está tangenciando o arco trigonométrico. Ela vai estar
tangenciando o arco trigonométrico. A medida é de 0 a 1, só que com os pontos lá. E aí a medida vai ser a projeção feita para onde? Para o lado de fora. Subir um pouquinho. Para o lado de fora, ó. Eu não vou mais ter a projeção para lá ou para baixo. Aqui eu tenho a projeção para seno, aqui eu tenho para cosseno. A tangente, a abertura do ângulo continua e vai pegar a medida que está aqui fora. Então aqui também nós vamos ter a relação do triângulo retângulo. Ele vai estar para o lado de fora, ela vai estar medindo nesse eixo que vai estar tangenciando o valor aqui paralelo ao eixo das ordenadas ali, tá? Então, seno, cosseno e tangente. É daí que saem essas medidas. Dentro da trigonometria, seno, cosseno e tangente, as medidas, os valores saem dessa projeção da abertura do ângulo para os eixos das ordenadas, das abscissas ou do que está vindo paralelo para o lado de fora aqui do arco trigonométrico, certo? Bom, a tabela, vocês têm ela bonitinha lá com todos eles calculados. Só que nós temos as primeiras relações trigonométricas, as primeiras razões trigonométricas no triângulo retângulo. Essas primeiras razões, elas vão definir quem é seno, quem é cosseno e quem é tangente. Então aqui, ó, quem é seno, quem é cosseno, quem é tangente. Lembrando que razão é uma divisão, então eu estou formando a razão de seno, razão de cosseno, razão de tangente. Em um triângulo retângulo, nós já vimos que a gente tem a hipotenusa e aonde está sendo formado o ângulo reto, os 90 graus, nós temos aqui o encontro, né? E oposto a ele, a hipotenusa. Então a hipotenusa sempre está oposta ao ângulo reto. Os outros dois são chamados de cateto. Só que agora, nessa relação das razões trigonométricas, nós vamos ter quem? O cateto oposto à hipotenusa e o cateto adjacente à hipotenusa. Então, olha lá a ideia. Num triângulo retângulo, eu tenho aqui 90 graus e aqui eu tenho a formação de um ângulo, que eu chamei ali de ângulo A, tá? Tem essa formação aqui desse ângulo. Então, para esse ângulo aqui, quem vai ser o seno? O seno vai ser o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Quem vai ser cosseno? O cateto adjacente, aquele que junto com a hipotenusa ele forma a abertura do ângulo, em cima da hipotenusa. E a tangente? Quem vai ser? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Aqui já vem a primeira brincadeirinha. Como que eu gravo essas relações? Quem é seno, quem é cosseno, quem é tangente? Coloco sempre nessa ordem. Seno, cosseno, tangente. Quem vai ser seno? Ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem vai ser cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem vai ser tangente? Cateto oposto
adjacente sobre a hipotenusa, KI. Quem é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, coca. Tá? Que legal. Corri e caí na coca. Certo? Ou então também, né? A tangente é fácil lembrar, ó. Tangente. O que é tangente? Tangente que gosta de coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? E aí vocês não vão esquecer quem é aí a relação, as razões trigonométricas do triângulo. Essa não mesmo. Não mesmo, né? São o quê? Marcos de qualidade. Isso. Olha lá, continuando. Bom, depois que marcou aí o cair, corri na coca, que nós vimos, né, a relação aqui, as razões dentro do triângulo retângulo, eu posso ter também o quê? Ó, eu falei desse ângulo aqui. Eu falei que esse ângulo, o cateto oposto a ele é o B. E o cateto adjacente a ele é o C. E se eu trocar, se eu não puxar a medida desse ângulo e eu puxar a medida desse ângulo aqui em cima? Quem vai ser o cateto oposto ao ângulo C? Hã? Vai ser o C. E quem vai ser o cateto adjacente a ele? O B. Vai inverter a posição. Então não é sempre, vocês vão observar qual ângulo está sendo medido, qual ângulo está sendo pedido, para vocês determinarem quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Tá? Se for esse ângulo aqui, o oposto a ele está desse lado. O adjacente está embaixo. Se for o ângulo de cima, o oposto está embaixo, o adjacente está do lado. Eles vão trocar de posição. Tudo bem? Sim. Posso mudar? Próximo. Então vamos pensar o seguinte. Olha lá. Existem na trigonometria, nós temos aquela tabela lá com todos os ângulos calculados, seno, cosseno e tangente, até 90 graus. Tá? 89 tá lá. Então, tem também assim, nós temos 3 ângulos que eles são os mais usados. Vamos dizer assim, são os principais, que nós chamamos eles de ângulos notáveis. São os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Esses 3 ângulos, para seno, cosseno e tangente, eles são chamados de ângulos notáveis. E os ângulos notáveis nós temos como calcular em cima dos triângulos retângulos. Então, primeiro, vamos partir o seno, cosseno e tangente de 45 graus. O seno, cosseno e tangente de 45 graus, ele vem de um triângulo aqui, aonde nós temos, ele é um triângulo o quê? Retângulo. Retângulo. E o que mais? 2 lados iguais e um diferente. Isósceles. Ele vem de um triângulo isósceles, tá? Então, ó, nós temos a caneta. Agora tô com a caneta e segura. Daí fala anterior. Já. Já esse já resolveu. Aqui. Olha lá. Então, ó, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter um triângulo isósceles, 2 lados iguais, um diferente. Primeiro, aqui já está calculado. Só que vamos saber da onde saiu esse raiz de 2 aqui.
Então aqui vale 1, aqui vale 1. Tá? Aqui a hipotenusa já está calculada. Mas vamos saber como que ele chegou aqui nessa hipotenusa. Pitágoras. Então nós temos lá. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, o A ao quadrado, que é a hipotenusa, eu não sei quanto vale, mas eu sei que eu tenho lá 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 2, o A é igual a raiz de 2. Olha aí de onde saiu o valor da hipotenusa aqui, raiz de 2. De Pitágoras, que foi calculado aqui. Tá? Então, vamos aplicar seno, cosseno e tangente nesse triângulo retângulo. Seno, o que era? É cateto oposto mais... Cateto oposto sobre a hipotenusa. Como aqui os lados valem 1, os dois lados são iguais, tanto faz se eu pegar esse ângulo de 45 ou esse ângulo de 45. Vou chegar no mesmo resultado, tá? Então, ó, pegando esse ângulo aqui de 45, quem é oposto a ele? 1. A hipotenusa, raiz de 2, que é o que está aqui. O seno de 45 vai ser 1 sobre raiz de 2. Racionalização que nós vimos no ano passado. Eu não posso ter um número irracional no denominador. Então eu multiplico pela raiz de 2 sobre raiz de 2, que equivale a 1 e não vai mudar o resultado. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é igual a 2, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Então nós já sabemos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45. Cosseno o que vai ser? Olha lá. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas os lados aqui não são iguais? Então o cateto adjacente também vale 1. Então vai dar o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus, quem que é? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto vale o cateto oposto? 1. Quanto vale o cateto adjacente? 1. Então a tangente de 45 é 1. Certo? Calculamos seno, cosseno e tangente de 45 graus. Agora, seno, cosseno e tangente de 30 graus. 30 e 60. Por quê? Os ângulos de 30 e 60, eles vêm de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, 3 lados iguais. Então, olha aqui, ó. Triângulo equilátero. Lado, lado, lado. Se vale 1, nós vamos ter aqui, ó. 1, 1. E aqui, para formar o triângulo retângulo, nós dividimos esse triângulo equilátero ao meio. Tá? E aí eu vou ter 90, 60 e aqui em cima 30. Olha aqui, ó. O de 30. Então nós formamos isso daqui, ó. 60, 30 e 90. Aqui embaixo eu tive que dividir o triângulo equilátero ao meio. Se eu dividir o triângulo equilátero ao meio, aqui embaixo eu vou ter 1 sobre 2. Aqui eu vou ter 1, porque é o lado. E aqui seria o que eu tenho que encontrar, que é um dos catetos. Da onde saiu esse cateto raiz de 3 sobre 2? Da hipotenusa, né? Se eu tenho lá, ó, a hipotenusa valendo 1, eu tenho um dos lados valendo meio ao quadrado, mais o
conhecido, outro cateto desconhecido ao quadrado. Então, eu vou ter 1 ao quadrado, 1. 1 meio ao quadrado, 1 quarto, mais C ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado vai ser 1 quarto menos 1. 1 quarto menos 1. Menos 1, eu vou ter lá, C ao quadrado é igual, tirando aqui o MMC, né? 4 menos 1. Então, eu vou ter C ao quadrado é igual a 3. Como ele é ao quadrado, é a raiz quadrada, 3 sobre 4. O C vai ser raiz quadrada de 3 quartos, raiz de 3 sobre 2, que é o valor que está ali. Tá? Então foi daí que surgiu aquele raiz de 3 sobre 2. Então, professores, vamos turminha da tia voltar aqui. Calculando seno, cosseno e tangente de 30 graus. Seno de 30. Cateto. Seno é sempre cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30. Eu vou ter lá. 30 graus está aqui. Quem é o oposto? Quem é o ângulo oposto a ele? Lado oposto. Aqui, ó, cateto oposto. 1 meio. 1 meio. Quem é a hipotenusa? 1. Então, eu vou ter 1 meio sobre 1, que é 1 meio. Cosseno de 30, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é adjacente a 30? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 sobre 1, que é a hipotenusa. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí eu tive uma divisão aqui. 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Mesma coisa foi feito para o ângulo de 60 graus. Só que agora inverte. Quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. Então tá aqui. 60. Cateto oposto a ele. Raiz de 3 sobre 2 sobre 1. Certo? Inverteu. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Deixa eu ver uma coisa. Esse dos números 45 e 60 como se fosse uma fórmula? Não é que eles, essa forma de cosseno, seno e tangente, eles são colocados para todos os ângulos. Só que, vamos dizer assim, eles são chamados de ângulos notáveis porque eles são os mais utilizados. Eles são, vamos dizer assim, os mais exatos. Tá? Então, eles têm como serem calculados. Assim, vamos dizer, mais facilmente. São valores que são mais exatos. Tá? Olha aqui, cosseno de 60. Mesma coisa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai lá. 1 meio. E a tangente de 60 vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí nós vamos ter a tangente de 60 valendo raiz de 3. Tá? Isso, ele forma o que eu chamei para vocês, os ângulos notáveis. Nós temos uma tabela dos ângulos notáveis, né? Então, todos esses valores que nós encontramos, eles estão aqui, ó. (30, 45 e 60), seno, cosseno, tangente.
1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Tem que decorar essa tabela? Tem. Não. Tem. É aí que entra também o bonitinho, né? Como que nós vamos decorar essa tabela? Através de algo memorável, tá? Então nós temos o quê? Olha lá, uma facilidade de decorar essa tabela. Abaixa esse meu celular. Vai, ó, eu vou fazer a primeira parte demonstrativa e depois todo mundo vai fazer junto comigo, Dá pra ver? tá? Então, olha lá, ó, presta atenção. Esqueçam que nós estamos em setembro, vamos lá para dezembro. Nossa Senhora. Tá acabando as aulas. Aí. Natal. Então vamos começar a cantar o Jingle Bell. Ah lá, a música. A musiquinha do Natal. Então olha aqui, ó. Presta atenção, hein? Na relação da musiquinha com a tabela. 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. Então vem lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. Na tangente é diferente, vejam como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aprenderam? Ah, como vocês não aprenderam, eu coloquei a música. Tem que fechar. Caramba. A letrinha para vocês cantarem. Olha lá. Que vergonha. Eu não acredito. É zoeira, né? Não, não é zoeira não, eu quero todo mundo cantando. Tá bom. Meu Deus do céu. Alguém realmente grava isso? Olha lá, vamos lá. Ó, Vai mal. ainda eu vou falar para vocês cantarem, pode até cantar bonitinho. Se vocês quiserem, a gente pode até cantar fazendo assim, ó. Meu gogó não tá afinado já. Né? Meu gogó aí, mano. Então vamos lá. E outra, se um não cantar, volta tudo de novo, hein? Ah, bom. Tá. Então vamos lá. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. Na tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aê! Parabéns! Muito bem. Vamos cantar de novo? Não! Não! Vamos lá, agora eu entro cantando junto com vocês. Vai. Tá bom. E aí a gente encerra, vai. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. Na tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bonito. Muito bom, tá lindo. Só o Roberto.